Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou a Karina Abi e hoje eu quero falar com você sobre como Deus não vê como o homem vê. Às vezes a gente está passando por alguns processos que, olhando de fora, pode parecer isso ou aquilo, mas cada um de nós sabe a integridade com que nós temos andado diante de Deus. E eu sei que é muito desafiador em alguns momentos, especialmente quando a gente precisa. A gente sente a necessidade de ter algum apoio em algumas decisões que a gente precisa tomar, em alguns caminhos que a gente tem que enfrentar. E muitas vezes a gente se vê sozinho, não porque fomos abandonados ou alguma coisa assim, mas porque às vezes Deus está nos conduzindo por um lugar de tanta intimidade, um lugar em que só existe espaço para nós e Deus. E é um pouco difícil passar por esses processos. E esse vídeo é para você que talvez esteja passando por algum processo difícil, complicado, talvez se recuperando de alguma coisa, alguma situação difícil que você tenha passado, é que o nosso Deus vê o todo, ele vê o completo, ele vê toda a história. Porque às vezes tem momentos em que existem outros lados da história e o nosso lado não é considerado. Saiba que Deus vê a história completa, não é que Deus vai tomar o seu partido porque você é o favorito de Deus. Não, Deus vê a história completa. Deus vê as intenções do coração e Deus vê tudo o que aconteceu. Isso para mim tem sido um consolo pensar nesse momento, porque há algum tempo eu tava pensando sobre alguns processos que eu vivi na minha vida e eu pensava assim, mas meu Deus, tinha que acontecer assim, tinha que acontecer assado, tal coisa não poderia ter sido impedida. E no momento que eu tive a percepção de que Deus viu, muita coisa mudou. Porque se nós permanecermos fiéis diante de Deus, tudo que a gente fizer para Deus, ele vai nos recompensar. Então assim, quando a gente persevera em meio a tribulações, por piores que elas sejam, Deus vê nossa perseverança. Enquanto a gente está semeando em um caminho, enquanto a gente chora, Deus vê as sementes que a gente está lançando. E tudo isso vai ter uma recompensa no final, porque Deus é justo. Então, para pensar. Todas as lutas que você passou, tudo que você tem vivido até aqui, Deus viu. Tudo aquilo que o homem não viu, tudo aquilo que não foi reconhecido, Deus viu. E eu quero trazer um versículo para vocês, que é um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 56. E é o versículo 8, que vai dizer assim: Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Em outras versões fala, tu contaste as minhas peregrinações. Então, as vagueações, as peregrinações. Deixa eu até ver. É um salmo de Davi. Davi é muito curioso porque ele passou muito tempo sendo perseguido por Saul. Muitos anos. É uma trajetória muito cansativa, a trajetória de Davi. Ele teve que vagar muito, geograficamente mesmo. Então, às vezes, pode ser que a gente tenha passado por alguns momentos assim. Talvez vagueando em muitos relacionamentos, em muitas pessoas, sabe? Tentando suprir ou suprir alguma falta, ou suportar a situação mesmo, em várias pessoas, em vários lugares, tentando achar uma solução, tentando achar uma saída. E o salmista fala: Tu contaste as minhas vagueações. Deus sabe por todos os caminhos onde você passou, tudo o que você tentou achar socorro, porque existem coisas que estão ao nosso alcance. Então, quando a gente tem um problema, é nossa responsabilidade buscar uma solução. Só que tem momentos que, quanto mais solução a gente procura, menos solução a gente acha. Todas essas buscas por solução, Deus viu. É algo muito parecido com a mulher do fluxo de sangue, que fala que ela estava há 12 anos doente, com uma hemorragia. E o interessante é que fala que quando se esgotaram os recursos, ela foi até Jesus. A gente pode muitas vezes, tanto olhando para as outras pessoas ou olhando para nós mesmos, achar que é o momento da cura. A gente olha e só vê a mulher que venceu um grande desafio de enfrentar a multidão e tocar na orla de Jesus. É um momento importante. Mas e tudo que veio antes? Todas as tentativas daquela mulher de se curar?
Às vezes a gente não vê, e talvez você tenha tido muitas tentativas. E pode ser que esse grande momento de cura, de resposta, tenha vindo, ou talvez não. Mas aqui a Bíblia fala: tu contaste as minhas variações. Deus está vendo tudinho. Deus não vê como o homem vê. Então, às vezes, o nosso caminhar pode parecer negligente, pode parecer que a gente não se importa, pode parecer que a gente está deixando um monte de coisa para trás, mas Deus sabe, dentro da nossa caminhada, aquilo que ninguém vê. Deus vê as noites sem dormir que a gente passa clamando ao Senhor. Deus vê quantas respostas a gente busca diante de Deus, diante da palavra de Deus, o quanto a gente tem permanecido fiel. Deus vê tudinho. E é interessante aqui a continuação que fala: põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Deus também conhece o nosso choro. Tem momentos em que a gente não tem palavras para orar, tem momentos que a aflição é grande demais. Acontece. E em alguns momentos é um choro agonizado que a gente lança na presença de Deus. Muitas vezes, quando a gente se vê diante de uma situação que não tem saída. Às vezes é necessário permanecer em um lugar em que te causa muito sofrimento. Às vezes é necessário tomar decisões que vão custar caro demais. E essas coisas vão nos machucando, essas coisas vão deixando marcas em nós e vão nos custando muito caro e vão nos gerando muito choro. E aqui está dizendo: põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Todas as vezes que você tomou uma decisão por amor a Deus, saiba que Deus estava vendo e ele se lembra. Isso é importante também, porque quando a gente passa pelo processo, às vezes a gente se esquece, né? A gente, olha, tô curado, passou. Mas, olha, Deus se lembra. Aqui tá dizendo: não estão elas no teu livro? As minhas lágrimas não estão no seu livro? Mesmo quando a gente chega num lugar de abundância, Deus se lembra de tudo o que a gente passou na presença dele. Então, esse é um consolo. Deus não vê como o homem vê. Se você tem andado de maneira íntegra diante de Deus, você pode descansar nessa verdade. Como diz lá, quando Deus confronta o profeta Samuel, quando ele vai ungir Davi, ele fala assim: Deus não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus está vendo o nosso coração. E se há em nós algum caminho mau, que nós venhamos falar como salmista no Salmo 39, sonda-me, Senhor, me conhece. Se há em mim algum caminho mau, me guia, me purifica. Eu não lembro das palavras direitinho, mas a gente tem esse coração também, que Deus também vê o nosso pecado. Mas Ele está disposto a nos purificar, não nos condenar, nos purificar se nós estivermos diante dele. Espero que esse vídeo tenha sido um consolo para você. Fechando esse vídeo, saiba que Deus ainda está te vendo, Deus está te vendo quando você vê esse vídeo. E se tem algo que precisa ser dito na presença de Deus, talvez esse seja o momento. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até mais e tchau, tchau.